Estratégia de Crescimento e Ação para a Geração de Resultados, com o senhor Luiz Alberto Saavedra Martinelli. Luiz Alberto Saavedra Martinelli é consultor para a produtividade pessoal e empresarial, certificado e membro da Sociedade Brasileira de Coaching. É mestre em estratégia, com MBA em gestão de equipes, pós-graduações em finanças e em planejamento de negócios e graduação em engenharia, com formação internacional em Six Sigma Black Belt. Agora com vocês, a palestra de Luiz Alberto Saavedra Martinelli. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para falar desse tema tão importante, que é a produtividade da nossa indústria. E eu gostaria de abordar hoje com vocês a produtividade sistêmica. Nós estamos passando por uma crise de talentos. Passamos muito bem pela crise econômica de 2009, sobrevivemos e percebemos que a crise de talentos tomou o lugar daquela. Não tem gente nova no mercado. E aí começa aquele jogo de atrair gente do concorrente, um jogo muito caro, essas pessoas vêm a peso de ouro, e elas ficam até o seu concorrente fazer uma proposta para elas, e aí elas saem. E percebemos que a alavancagem do nosso crescimento, ela é mais segura quando nós aproveitamos todos os recursos que nós já temos dentro da nossa empresa. E quando nós abordamos essa questão da produtividade, nós precisamos sempre ter em mente que o nosso foco precisa ser minimizar todo dia o tempo do ciclo empresarial. O ciclo empresarial é o tempo que vai do momento em que o dinheiro sai da empresa para pagamento da nossa matéria-prima, para pagamento dos nossos insumos. Em algum momento, se transforma em dinheiro novamente e ele volta para dentro da empresa. O tempo decorrido entre o momento que o dinheiro sai e o momento que o dinheiro entra, nós chamamos de ciclo empresarial. E esse ciclo precisa ser o menor possível. E tudo isso faz com que este material demore para chegar na forma de produto final, demore para ser vendido, demore para ser entregue, demore para se transformar em dinheiro novamente, e nós passamos a ter um ciclo empresarial longo. Qual é o tempo do seu ciclo empresarial? 1 dia, 2 dias, 3, 5, 10? Não conseguimos melhorar o que não medimos? Quando nós olhamos a produtividade sistêmica, olhamos o ciclo empresarial, olhamos essas questões, e nós conversamos com o pessoal da indústria sobre como reduzir o tempo de ciclo, nós percebemos que o grande foco, muitas vezes, é sobre a linha de produção. Mas nós temos que lembrar que o ciclo começa lá na aquisição do produto, da matéria-prima, nos processos de logística, nos processos de recebimento de materiais, nos processos de encaminhamento de materiais para a produção, no processo produtivo propriamente dito, mas depois do processo produtivo nós temos os processos de armazenamento, os processos comerciais, os processos de entrega e o processo de recebimento do dinheiro pelo produto vendido. Costumo falar, o pessoal do comercial fica bravo comigo, né? Falar, o mais importante na empresa é vender. Eu digo, não, o mais importante na empresa é receber o dinheiro pela venda, né? Porque é lá que acaba o ciclo empresarial, é lá que o dinheiro volta. Gostaria de começar a falar um pouquinho de pessoas, parabenizar a Fiesc pelos investimentos em educação das pessoas, isso é fundamental. E nós não podemos esquecer que a atitude junto com o conhecimento passa a ser o combustível para uma ação produtiva mais eficaz. E a atitude mais eficaz vem quando nós estamos trabalhando em coisas que preferimos, coisas que gostamos. Você trabalha em algo que você prefere, algo que você gosta. Nós temos que olhar as pessoas em relação aos seus estilos de comportamento, né? O primeiro comportamento é aquele comportamento pragmático, direto,
objetivo, determinado, focado em fazer as coisas acontecerem. O segundo estilo de comportamento que nós vemos são os estilos emocionais, os estilos empáticos, os estilos relacionais, de convivência com o outro, de harmonização do grupo, de trazer as pessoas para uma integração da ação. Muita gente adora fazer isso. O terceiro estilo de comportamento são os comportamentos criativos. Pessoas que adoram viver num mundo que não existe. Pessoas que adoram o novo. Pessoas que adoram pensar, vai ser melhor lá na frente. Quando nós inventarmos algo que eu já estou pensando, será muito bom. E o quarto estilo, o estilo racional, é um estilo analítico, detalhista, planejado, organizado. E quando nós pensamos num trabalhador e vamos colocá-lo num posto de trabalho, nós precisamos entender isso. Essa é uma preferência intuitiva, essa é uma preferência que nós nem sabemos por que preferimos isso, mas nós preferimos um deles. E quando nós vamos colocar um trabalhador numa atividade analítica, detalhista, num posto de trabalho, onde nós precisamos de atenção a detalhes, de atenção às mínimas características do produto, um posto de trabalho que precisa de um controle acirrado por questões de segurança no trabalho, nós precisamos colocar alguém que tenha a preferência racional, porque se nós colocarmos alguém que tem a preferência emocional, esta pessoa não vai ter a característica introspectiva adequada para fazer aquela função, e a produtividade será baixa. Ainda falando em pessoas, a gente não pode esquecer do nosso time de gestores, né? Aconteceu comigo quando eu era gestor de indústria, fui muitos anos da minha vida, foi um período muito feliz da minha vida, gestor de indústria, sou engenheiro de formação, adorava a minha função de engenheiro técnico, e de repente me deram um ajudante, outro ajudante. Quando eu vi, eu tinha 3 ajudantes, eu não fazia mais o meu trabalho, mas eu tinha que gerir, suportar, dar suporte àquelas 3, 4 pessoas, e deixei de ser engenheiro, que eu gostava tanto, e virei um gestor, e não sabia nada sobre gerir pessoas, não tinha a menor ideia de como dar um feedback, de como fazer uma avaliação de desempenho. Eu não estudei para isso, eu estudei para ser engenheiro, e aí voltei para a escola, e fui estudar como ser gestor, como conversar com as pessoas, como integrar, como organizar o trabalho do outro, não o meu trabalho, como dirimir conflitos, fazer a gestão de conflitos. Naquele tempo a gente nem falava de gestão de conflito, nem sabia o que era isso. Hoje nós sabemos que gestão de conflito é um tema muito importante. O conflito barra a velocidade. Quando nós estamos num conflito e ele é mal gerenciado, o conflito vai para um caminho negativo ao avanço da execução, e nós precisamos de gente que gerencie conflitos de uma forma positiva, organizada, com foco na solução de problema, e não com foco nas vaidades pessoais. E as vaidades pessoais, infelizmente, barram a velocidade num processo de conflito dentro das empresas. A execução. Temos que executar todo dia nossos procedimentos. Temos que fazer muito bem feito. Cada um de nós é parte daquele processo de transformação da matéria-prima no produto, e cada um de nós tem que fazer a sua parte. Precisamos mapear os nossos processos. Precisamos entender o mapa do fluxo do dinheiro dentro da nossa empresa. Luiz, mas minha empresa não é banco. Não é banco, a sua empresa é indústria, mas quando você transforma dinheiro em matéria-prima, aquela matéria-prima é dinheiro. Quando aquela empilhadeira passar pela sua frente, cheio de produto sendo carregado, olha aquele produto sendo acaba como dinheiro, olha que pilha de dinheiro aquela empilhadeira está levando. Acredito que hoje as empresas sérias, e de qualquer porte, pequeno, médio, grande, têm suas metas muito bem definidas, mas as empresas falham em desdobrar essas metas para as equipes de trabalho. As equipes de trabalho precisam entender qual é a sua contribuição para a grande meta da empresa. A prestação de contas é o quanto nós estamos atingindo as nossas metas. Precisa ter plano para isso, precisa ter frequência. Todo mês que nós vamos entender a prestação de contas das metas, tem que ter data, tem que ter hora, tem que ter local.
As pessoas precisam entender que elas têm um compromisso de contribuição, e esse compromisso foi assumido lá no começo do ano, ou antes do ano acabar. Nós temos que ter um processo organizado de melhoria dos processos que não ajudam no resultado. Gerenciamento de projeto é uma disciplina muito importante. Pequenas e médias empresas, acho que esse negócio de gerenciamento de projeto é coisa para empresa grande, né? Não é, não. Nós precisamos gerir projetos de forma profissional, técnica, para que essas melhorias transformem processos ineficientes em processos melhores. Esse é o ciclo da gestão. Elimine, gente, seja um incansável eliminador de defeito. Nós da indústria achamos que o defeito é o defeito do produto, né? Defeito é qualquer coisa que aconteça diferente do que deveria acontecer. Qualquer coisa. Não é só uma não conformidade de produto. Existem técnicas maravilhosas de eliminação de defeitos. Seis Sigma é uma técnica de altíssimo padrão de desempenho, e, mais uma vez, pessoas de pequenas e médias empresas falam, esse negócio de Seis Sigma é para empresa grande. Não é verdade. Nós podemos usar técnicas que a GE usa, que a Motorola usa, nas empresas, por menos complexas que sejam, de portes menores, com a mesma eficácia. Bom, movimentação de materiais. Então, toda vez que você vê um material se movimentando dentro da sua empresa, ou um material da sua empresa se movimentando fora da sua empresa, pergunte-se, o que esta movimentação está contribuindo para termos um ciclo menor, para que o dinheiro entre mais rápido na nossa empresa, uma vez que esse transporte está contribuindo para esse material virar produto. Né? O estoque é o nosso grande foco de produtividade. Eu vou falar para você, o estoque é a nossa medida de incerteza. Talvez a máquina quebre, estoque. Talvez o funcionário não venha, estoque. Talvez o fornecedor não nos entregue o produto, estoque. Talvez tenhamos problemas lá na BE, estoque. O estoque é a medida da nossa incerteza. Pare de pensar em estoque. Estoque é uma coisa muito boa. Estoque nos ajuda a gerenciar a sazonalidade. Estoque nos ajuda a nos proteger de questões contratuais relacionadas a multas de fornecimento. O estoque é muito bom. Agora, existe uma parcela do estoque que está lá porque nós não confiamos no nosso processo. Grande parte de nós aqui somos da geração X, nós fazemos parte de uma geração que sempre olhou os recursos pensando que os recursos nunca acabariam, né? E isso não é verdade, os recursos são finitos. Vimos agora a mão de obra, acabou a mão de obra, não tem mão de obra nova, né? Achávamos que tinha muita gente no Brasil, não tem tanta gente assim. Isso acontece com todos os tipos de recursos. Então, quando nós abordamos os recursos com uma visão de sustentabilidade e fazemos programas simples de sustentabilidade nas nossas empresas, programas de mais do que ter a economia buscada nesses programas, nós começamos a construir uma nova atitude, uma atitude responsável pelo desperdício, e geramos uma nova cultura para o não desperdício. E quando nós temos uma cultura para o não desperdício, uma coisa maravilhosa acontece. Essa cultura não escolhe o que ela vai controlar. E aí você vai ver gente controlando o desperdício de tempo. Você vai ver gente controlando o desperdício de movimentação de material. Você vai ver gente controlando o desperdício de dinheiro em questões que muitas vezes passam despercebidas no nosso dia a dia, e as pessoas passam a se transformar em caçadores de desperdício. Tudo isso junto nos ajuda muito a trabalharmos um sistema produtivo de forma mais eficaz, para que a gente possa extrair dessa laranja todo o suco que ela tem disponível. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Nós estamos sempre à disposição para falarmos sobre esse assunto, porque somos apaixonados por aumentar a produtividade dos nossos negócios. Muito obrigado.